Daniela da Offenbach Pompeu e esse é o podcast Vivi e Aprendi. Você que nos acompanha já deve estar sabendo que todo sábado, às 10 da manhã, um novo episódio vai ao ar, na Rádio Comunitária Porto Gravatá, 98.3. Então você pode acompanhar esse programa ao vivo no sábado às 10 da manhã pelo Facebook da rádio, pela 98.3 FM ou pela Rádiosnet. E caso você queira reassistir o programa ou não conseguiu pegar o programa ao vivo, você pode ir lá no nosso canal do Spotify, Vivi e Aprendi Podcast. Se você estiver gostando desses episódios, do nosso conteúdo, não esqueça de deixar 5 estrelas pra gente. E também você pode nos acompanhar lá no Instagram, Vivi e Aprendi Podcast. Muito bem! Vamos lá! Esse é o episódio de número 10 e eu tenho aqui comigo uma convidada que hoje vai render uma boa história. É a Jaci Rocha. Eu vou apresentá-la para vocês que não a conhecem, porque ela tem uma história e uma trajetória muito bacana e eu tenho certeza que vai compartilhar conosco muitos ensinamentos hoje. A Jaci, ela é mãe da Sofia e do Pedro. Ela é formada em administração, é especialista em gestão financeira, é pós-graduada em planejamento tributário e governança corporativa. Ela é mentora e consultora financeira, ela vai falar um pouco sobre isso também, que ela tem uma empresa que faz mentoria e consultoria para empresas. Ela é muito estudiosa, ela é um pouco workaholic, gosta de trabalhar bastante, ela gosta de cozinhar, tem como hobby. E a Jaci, ela é natural lá do interior de Maruí, lá da Aratingaúba, e mora em Braço Norte há 28 anos já. E ela tem uma história muito inspiradora de uma menina que saiu lá de uma vida de muita dificuldade, muita simplicidade e trilhou aí um caminho de sucesso até chegar até aqui. E eu tenho certeza que as estratégias que ela usou para chegar aonde ela chegou vão fazer muito sentido. Jaci, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui. Eu sei que a tua vida é super corrida, está promovendo um evento que está chegando com muitos palestrantes, então eu imagino que deve estar cheia de afazeres, mas muito obrigada e seja bem-vinda. Obrigada, Dani. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história. Espero que ela seja realmente inspiradora para muitas pessoas, porque fala muito do acreditar e muitas pessoas acabam não alcançando, né, aquilo que querem porque não acreditam nos seus sonhos, não acreditam numa possibilidade de ser melhor ou de estar melhor. Então, eu acho que essa história que eu vou estar contando um pouquinho, né, da minha vida, eu espero que inspire muitas pessoas a acreditarem no seu potencial, acreditarem que é possível. Porque tem uma frase que eu gosto muito de falar, né? Que o impossível é questão de escolha. Então, se a gente escolhe que é possível ou se a gente escolhe que é impossível, a gente vai alcançar aquilo que a gente escolheu. Exatamente. Jaci, começa contando um pouquinho da tua história, dessa tua infância lá em Maruí, no interiorzinho, como que tu viestes parar aqui em Braço do Norte e chegou aonde chegou, assim, dá uma pincelada geral sobre isso, para as pessoas te conhecerem. Então, eu sou natural lá do interior de Maruí, na comunidade do Aratingaúba, então às vezes, né, alguém vai estar assistindo aqui e vai estar se identificando, eu sou de lá também, né? Então, e lá, para quem conhece a comunidade, é uma comunidade sem muitas oportunidades. Hoje já não é, imagina, né? Já não era naquela época e hoje continua sendo menos ainda. A gente lá nessa época estudava numa escola muito pequena, que ia até a 4ª série. Eu sou filha assim de minha mãe dona de casa, meus pais, meu pai trabalhava muito, né, no mato, tirando lenha, tinha assim uma vida muito difícil, sempre aquele trabalho duro, né, de ter que trabalhar duro para conquistar algo. E eu via muito isso assim, né, a gente de criança, eu lembro assim, tenho assim uma lembrança muito nítida, não sei se eu tinha 5, 6 anos, que eu via meu pai chegar em casa assim, sujo, suado, cansado, que realmente eu sabia que ele trabalhava muito duro. E eu pensava comigo, eu não quero ter essa vida.
eu não quero crescer e ter que passar por isso, né? Então, o que eu pensava? Poxa, eu vou ter que encontrar alguma forma de não ter que passar por tudo isso. E a forma que eu encontrei foi assim, poxa, acho que se eu estudar, que já dizia, né? Minha mãe dizia, estuda, tem que estudar. Então, se eu estudasse, talvez eu conseguiria melhores oportunidades. E eu já tinha isso muito latente, lá na infância. Então, com isso, né, o tempo foi passando e lá quando eu tinha 9 anos, meu pai ficou desempregado. Então, a oportunidade que foi encontrada foi sair do interior e vir para a cidade. E a cidade escolhida foi Braço do Norte, porque na época estava assim, a moldura estava muito forte, muito latente. Eu já tinha um tio que morava aqui e disse, vem para Braço do Norte, que aqui é uma terra de oportunidades. E assim foi feito. Então, nós viemos, né, colocamos tudo dentro do caminhão e viemos para Braço do Norte, sem dinheiro. Então, a gente sempre, assim, uma família muito simples, muito humilde. Nós não tínhamos carro, não tínhamos nada, a gente andava de bicicleta. Então, assim, para eu ir para a escola era quilômetros, ou a pé, ou andando de bicicleta, e tava tudo certo, né? Nunca isso foi alguma reclamação pra gente, não, só tinha que ir. Então, viemos para Braço do Norte. Como a gente não tinha dinheiro, houve a oportunidade de uma casa alugada, e para pagar o aluguel, a minha mãe tinha que fazer 2 faxinas por semana. Enquanto isso, meu pai, né, a gente veio e meu pai foi procurando trabalho, né, fazendo as fichas em muitos lugares, enfim. Em épocas em que minha mãe não podia fazer essa faxina, ela dizia, tu tem que ir porque hoje eu não consigo. Eu não tinha escolha, eu tinha 10 anos, não tinha que escolher, não, eu não quero. Até dizia que não queria, mas não tinha escolha, eu tinha que ir. Então, lá ia eu. E quando nós viemos para o Braço do Norte, a gente já foi determinado, né, que a mãe, né, do dono dessa casa, ela tinha lá seus 80 anos, ela morava sozinha e precisava de alguém que ficasse à noite para fazer companhia, só para fazer companhia. Então, disse, então vem que a Jace passa a noite com ela. Então, esse foi meu primeiro trabalho. Eu tinha 10 anos, então eu dormia de segunda a segunda e ganhava R$50 por mês. E daí já começou, né? Eu disse, poxa, então comecei a ganhar meu dinheirinho e eu tinha muito medo de gastar, ou não queria gastar. Então, esse dinheiro é meu. Eu trabalhei, toda noite eu dormia lá. Então, aí já começou assim a gente entender, né, o quanto difícil é pra gente ter um dinheiro e tinha que aplicar muito bem ele. Então, assim, né, falar um pouquinho, assim, né, da Jace como estudante. Então, sempre gostei muito de estudar, sempre, assim, eu gostava de estudar. E eu também muito perfeccionista, onde, assim, o 9, o 8 não era suficiente, né? Minha mãe já me cobrava isso. Não, mas 9, por que não tirou o 10? Então, isso era muito forte pra mim, né? Diferente do meu irmão. Minha mãe falava a mesma coisa, mas pra ele tanto faz, né? E eu disse, não, então eu tinha que ser 10, eu tinha que ser nota 10. E eu me cobrava muito nisso. Tanto é que no ensino médio eu ganhei, assim, como a melhor média, tanto na graduação, também foi a melhor nota. Então, recebi essa homenagem. Só que, apesar, né, de eu estar nas melhores médias, eu também gostava muito de ajudar, né, os colegas, ajudar as pessoas. Então, assim, na escola, meu caderno passava para todo mundo, né? Não, Jace, tu consegue me explicar isso aqui? Então, já sei lá, explicava. Sempre tive muita facilidade em aprender, e também nunca tive medo de passar conhecimento, porque isso era legal e me fazia muito bem. E na faculdade foi a mesma coisa, assim, era final de semana, tinha muitos colegas, já, você vai lá na tua casa que eu não entendi tal coisa. E na nossa formatura, além de eu ter ganho, né, esse troféuzinho lá de melhor média, também foi escolhido amigo de turma. E eu recebi a homenagem também de amigo de turma. Nossa, que bacana! Muito legal. Então, assim, pra ver que a gente quer levar todo mundo junto, né? Então, sim. E hoje dentro da empresa a gente faz muito isso, né? A gente também quer levar todo mundo junto com a gente. Até porque, né, com o crescimento, ele só é bom se a gente tem pessoas com quem a gente compartilha, né? Sim. Sozinho a gente não acaba não crescendo. Sim. E aí depois, quando você chegou na fase de graduação, você resolveu fazer administração. Sim. Porque era assim, a escolha da administração foi uma escolha bem consciente
pensando em oportunidades. Então, eu tinha meus 17 anos e eu acho que eu já sempre fui muito madura, né, em relação a tudo. Acho que até pela vivência que a gente teve. Então, eu pensava assim, eu estava entre administração e direito. Só que o direito, automaticamente, não iria me dar tantas oportunidades quanto a administração, que toda empresa precisa. Então, foi onde eu escolhi o curso de administração para iniciar, né, dentro da vida acadêmica. Então, e foi já no segundo semestre da administração, eu já comecei a trabalhar na área administrativa. E esse ano, 2024, vão fazer 20 anos dentro da área administrativa, dentro de empresas, né? E aí, quando você começou a trabalhar, que entrou para o mercado de trabalho, que você foi procurar oportunidade nas empresas, você foi trabalhar mais na área de RH, financeiro, como é que foi isso? Assim? Então, eu comecei, né, lá, depois, né, de passar por isso, trabalhando assim, bem picadinho, quando a gente começa na adolescência, trabalhei no comércio e eu já queria sair do comércio, estava quase 3 anos no comércio. Então, eu fui distribuindo currículos, já estava no segundo semestre do curso de administração, e onde tinha uma oportunidade, eu queria apenas uma oportunidade dentro da área administrativa. E a primeira oportunidade surgiu na área de recursos humanos. Então, eu comecei, né, na área de recursos humanos, para fazer recrutamento, seleção, entrevista, integração, e foi muito legal. E nessa primeira oportunidade, além da área do RH, a gente também estava muito em contato com o gestor da empresa, onde a gente tinha acesso, assim, às decisões, à análise de resultado. Então, assim, demonstração de resultado, com 18 anos eu já estava fazendo. Então, a gente vem, assim, sempre buscando e aprimorando isso. E é onde me despertou muito o interesse em trabalhar muito com os números, com análise de resultado. Então, mas eu ingressei na área administrativa. E passando por outras áreas, assim, né? Na área no RH, depois a gente foi, assim, de auxiliar de forma geral, auxiliar administrativo, depois trabalhando, começando na área financeira, principalmente análise de resultado. E depois que eu saí dessa empresa, que eu estava lá com os meus 20 anos, eu comecei a fazer uns freelancers. Então, assim, tal empresa surgiu uma oportunidade de, poxa, eu tô com uma dificuldade na minha empresa, eu consigo fazer uma análise de resultado para ti. Eu tinha meus 20 e poucos, 20 anos. E eu fazia uma demonstração de resultado e entregava, isso aqui, tua empresa tá assim, assim, assim. E eu ia sempre fazendo freelance. Então, assim, trabalhava o dia todo, eu estudava, fazia faculdade e ainda fazia uns freelancers à noite. E depois que acabou a faculdade, também fui passando por algumas empresas, assim, né? Então, eu sempre fui em busca de oportunidade. Eu não me apegava. Então, assim, se eu tava numa empresa e eu via que eu não tinha oportunidade de crescimento, não era nem tanto a remuneração financeira, mas era a oportunidade de crescimento. Eu saía da empresa e eu ia para outra empresa que eu conseguisse, né, ter mais oportunidades. Então, às vezes aconteceu de eu ficar 6 meses numa empresa, de eu ficar 3 meses na outra, mas é quando eu via que eu estava ali sendo só mais uma. E eu sabia, assim, que eu poderia entregar mais. Então, é onde eu fui, em cada empresa que eu passei, eu fui como se tivesse assim, a tua mala tá vazia, né? Tua mochila tá vazia. Em cada empresa que tu passa, tu enche a tua mochila. Vou encher um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Até que chegou no momento em que a minha mochila já tinha uma quantidade de bagagem suficiente. E eu comecei assim, poxa, eu acho que agora eu já consigo até negociar salário. Porque eu tava saindo e eu tava para ganhar menos. Então, assim, naquela época, sei lá, eu tava ganhando R$800, eu fui para outra empresa para ganhar 600. E tava tudo certo. Tanto é que quando eu fui para a área administrativa, que eu saí do supermercado para ir para a área administrativa, eu fui ganhar metade do salário. Mas eu fui porque eu queria aprender. Então, independente da empresa que eu fosse, o meu grande intuito era aprender. Então, se tivesse oportunidade de crescimento, de aprendizado, eu estava lá. Se tivesse estagnado, por mais que eu tivesse um salário legal, mas se eu não visse crescimento, se eu não pudesse crescer, eu pensei assim, poxa, aqui não é mais o meu lugar. Eu acho que o que eu tinha que fazer aqui eu já fiz, e eu preciso sempre de alguma coisa para estar me instigando. Eu tenho que ter um desafio. Se a partir do momento que eu estou, né, e até hoje dentro do meu negócio, se eu não tiver um desafio, parece que a gente estagnou, a gente morreu. Então, a gente precisa estar sempre se desafiando.
Já, assim, escutando toda a tua história, me veio muito aqui em mente, não sei se você já ouviu falar no livro Mindset. Já ouvi falar, não li ainda, mas já ouvi falar. Esse livro da Carol Dweck, ela é uma psiquiatra, pesquisadora americana, e ela fez estudo com crianças numa escola, em idade escolar, 10 anos, não me lembro exatamente a idade das crianças, e ela distribuiu quebra-cabeças para essas crianças. Só que o quebra-cabeça que ela deu era um nível de dificuldade um pouquinho a mais do que a maturidade intelectual delas. E ela percebeu que tinha 2 grupos de crianças. Algumas crianças que desistiam já, não, isso é muito difícil para mim. E outras crianças que ficavam muito entusiasmadas com o desafio e a oportunidade de tentar aprender algo novo. E com o passar dos estudos e mais estudos que a Carol fez, ela descobriu e desenvolveu uma teoria que existem 2 tipos de pessoa. E mindset a gente poderia traduzir como mentalidade. Pessoas que têm a mentalidade fixa e pessoas que têm a mentalidade de desenvolvimento. E é muito nítido a tua mentalidade de desenvolvimento, assim, de querer sempre aprender, de se desafiar, de não se abalar com algo que não deu certo. E as pessoas que têm a mentalidade de crescimento utilizam a crítica para melhorar, né? As pessoas que têm mentalidade fixa não gostam de críticas, não gostam de mudanças. Então é incrível como a tua mentalidade de desenvolvimento é muito nítida, assim. E aí, que virada de chave que aconteceu na tua vida que tu decidiu, assim, ter esse ponto de inflexão, de mudança, de sair, de trabalhar nas empresas e abrir a tua própria empresa? Que momento foi esse? Por que dessa tomada de decisão? Então, assim, a gente, desde a graduação, o projeto de ter um negócio, de ter uma empresa de consultoria, ela sempre foi muito latente. Porque, assim, como eu fazia uns freelancers, eu, assim, nossa, isso aqui era quase 1/3 da minha renda, né? Trabalhar de freelancer, eu disse, poxa, eu acho que eu conseguiria fazer isso. Só que sempre, né, a questão do financeiro, a gente sempre trabalhando, assim, em prol de alguma coisa. No primeiro momento, trabalhando para pagar a faculdade. Depois, né, terminou a faculdade, já fiz uma pós-graduação, então tá trabalhando para pagar a pós-graduação. Logo em seguida, né, com 24 anos eu casei. Então, assim, daí começa uma vida, né, a 2, né? Então, assim, de casamento, de tu construir a tua casa, construir as tuas coisas. Então, a gente sempre tá com medo de arriscar. Então, com o passar do tempo e com a vida um pouco mais estabilizada, e eu sempre... Então, assim, Dani, eu acho que desde que eu terminei a minha graduação, 2007, 2008, eu sempre trabalhava em mais de um emprego. Eu nunca fiquei... Um único momento da minha vida em que eu fiquei só com um trabalho foi quando eu tive a Sofia, minha primeira filha. Então, que eu quis assim, não, agora, né, eu já tinha 29 anos, então, assim, agora eu vou me dedicar à maternidade. Mas, assim, eu me dedicar era trabalhar em um emprego só, né? Então... Mas por quê? Porque, assim, aquela questão do desafio, eu estar em mais de um trabalho, eu já dei aula em curso técnico, então, e dar aula pra mim sempre foi uma paixão, né? Eu não ganhava... Eu gostava de estar lá, porque era um ambiente onde me proporcionava eu estar sempre aprendendo, a troca de relações, a troca do conhecimento. Então, aquilo ali eu gostava. Eu ganhava, sei lá, R$4, R$5 a hora. Era nada, né? Mas eu gostava muito de fazer isso. E daí, assim, eu parei de dar aula, né? Com a gestação, e depois que eu tive ela. E assim, não, agora é um momento só pra mim. Só que daí depois, né? A gente foi pegando outros freelancers, ela foi crescendo. Então, assim, agora dá de pegar alguma coisa. E na graduação, eu fiz um plano de negócios. Então, assim, é diferente, né? Todo mundo fazendo estágio, eu fiz um plano de negócios. Só que o meu orientador meio que conduziu eu fazer na área de gestão de pessoas, porque eu trabalhava na época, enfim, mas eu queria muito fazer da área financeira, porque eu via que a análise de resultado era legal. E esse projeto, ele ficou adormecido todos esses anos. Em 2019... No finalzinho de 2018, que eu estava na empresa já, né, na administração, à frente de uma empresa na área administrativa, então eu era gestora da empresa, só que eu via que eu estava estagnada.
Então, assim, aquele momento, né? Cadê o meu desafio? Cadê o desafio de fazer? E quando tu não é dono do teu negócio, a gente acaba tendo, assim... Tu esbarra, às vezes, na decisão do diretor. Eu queria fazer tal coisa, mas a gente esbarrava na decisão dele. E tá tudo certo, né? Cada um vai decidir o que é melhor pro seu negócio. E naquele momento, assim, eu acho que é o momento de eu criar asas. Eu acho que agora eu já tenho uma vida financeira que me comporta eu tomar uma decisão dessas. Eu tenho muito conhecimento e muita experiência e eu consigo multiplicar isso. Então, tanto é que a gente conversava com outras empresas e a gente conseguia ajudá-las, né, em muitas coisas com base no conhecimento que a gente tinha. Então, só que eu tinha só a Sofia. O nosso projeto, né, e o meu marido era de a gente ter 2 filhos. Então, a gente chegou numa conversa assim, olha, eu tô achando que é o momento de eu realmente procurar, assim, fazer algo pra mim, voltar àquele meu projeto de consultoria. E a gente vai ter que tomar uma decisão. Ou a gente engravida primeiro, ou a gente adia um pouco, né, esse outro plano. E eu já vou mergulhar de cabeça, né, em fazer algo pra mim, trabalhar com consultoria, vou buscar. Aí ele assim, não, ou a gente, então, vamos engravidar agora, né? Então, foi a decisão de a gente ter o Pedro. Então, tivemos o Pedro. E já na minha gestação, eu já comecei, né, tinha um colega que trabalhava comigo, e na época eu comentei assim, olha, eu acho que eu vou, depois não sei se eu volto a trabalhar e tudo mais, eu acho que a área de consultoria tem muito pra dar certo. E ele começou a indicar a consultoria pra gente fazer depois do expediente. E foi assim, né, eu grávida do Pedro, isso foi em janeiro de 2019, a gente conquistou o primeiro cliente, começamos a fazer um trabalho. Inclusive, esse cliente continua com a gente até hoje. Nossa, que bacana. E foi quem abriu as portas. Então vamos fazer um teste aí para 3 meses, né? Vamos ver como é que é o trabalho. Então, a gente começou a fazer esse trabalho. Então, ele ficou mais uma parte comercial, né? De fazer os contatos e a parte técnica comigo. Fazia os relatórios, montava, a gente fazia as reuniões. E o negócio foi legal, foi bacana. Então, eu trabalhava o dia todo, estava grávida do Pedro, tinha a Sofia e fazia consultoria, né, depois do expediente. Então, olha, né, a vida tumultuada. É o desafio, né, que a gente está sempre se superando. E depois que eu tive o Pedro, eu já tinha uns 3 clientes na época. Então, aproveitei minha licença maternidade, né? Achando, poxa, deve ser tranquilo, né? A Sofia foi muito tranquila, então a gente acha que o segundo vem igual e não é bem assim que funciona. Lá em casa também não foi assim que funcionou. Então, eu pensava assim, se o Pedro vir com a Sofia, 3 clientes, vai ser super tranquilo, né? Então, você vai dar do trabalhar, ter, assim, uma vida muito tranquila nessa licença maternidade. Resumindo, não foi isso que aconteceu. Então, o Pedro era muito de colo, queria colo, não parava no carrinho, chorava. Muitas vezes, né, eu tava com ele no colo, o computador aqui, vamos fechar relatório. E foi um período, assim, em que a minha mãe me ajudou muito, porque, assim, eu levava ela como babá comigo nas reuniões. E como já eram clientes que já sabia, né? Pô, já está grávida, vai ganhar um bebê. Então, e assim, uma turma, né, nas reuniões, né? Daí ia eu, a minha mãe e os 2, né? E ela ficava com o Pedro, dando voltinha no pátio, disse, se precisar amamentar, porque, assim, sempre, né, deu tudo certo na amamentação. Então, assim, se precisar, a mãe só me chama, que o pessoal já tá sabendo, os clientes já estão sabendo e tá tudo certo. E daí acontecia. Isso durou, assim, um bom tempo, né? E aí foi, dali em diante, só foi conquistando mais clientes e foi estabelecendo a empresa. Exatamente. Então, hoje, a empresa, basicamente, vocês fazem gestão financeira, analisam os dados de uma empresa e ajudam a gerir. Hoje, eu vou falar um pouquinho, né? Qual é o nosso trabalho hoje? É realmente melhorar o resultado do negócio. É poder melhorar ainda mais o resultado que ela tem. Ou seja, se ela está tendo lucro, a gente pode melhorar. Se ela está tendo prejuízo, a gente trabalha para sair disso e começar a gerenciar, a buscar formas para gerar um resultado positivo. A gente organiza, a gente orienta. Consultoria já vem, né, de consultar, então assim, de orientação. Então a gente pega os dados da empresa, ajuda ela a se organizar na área financeira,
analisamos os números e a gente direciona para um caminho que ela vai seguir, que vai aumentar o resultado dela, vai melhorar o resultado dela. A gente acaba se envolvendo em outras áreas, não somente... É isso que eu ia falar, porque envolve muita estratégia. Captação de clientes, a questão da margem de lucro de um produto, de um serviço, canais de venda, é muito amplo. Isso, o que a gente faz, né? Hoje o nosso foco é a área financeira e a área de custos. Então, às vezes a gente vai avaliar os números da empresa e a gente percebe, olha, vocês precisam vender mais. Porque às vezes a empresa tem um custo fixo que, se ela reduzir, ela tem que fechar as portas, porque é o mínimo que ela pode ter para realmente conduzir um negócio. Então ela precisa, só que ela tem um leque, né, de aumentar faturamento com aquela mesma estrutura. Então, por quê? Porque a gente tem espaço para vender mais, então, de conseguir atender mais clientes. Então, a gente começa a criar estratégias para realmente melhorar o faturamento. Então, se você fizer isso, se você fizer aquilo, às vezes a gente vai ter que chamar o teu time de vendas para conversar, estabelecer metas, vamos fazer determinadas ações para que a gente aumente o faturamento. Às vezes a gente percebe que a empresa tem problemas, às vezes, em gestão de pessoas. Às vezes as coisas não fluem porque a equipe não está alinhada, a equipe não está engajada. A gente já fez reunião com a equipe. Às vezes a gente acaba não se envolvendo tão a fundo. Por quê? Porque não é a nossa área, senão a gente vai trabalhar mais a gestão de pessoas. Então, às vezes a gente orienta, olha, vamos procurar um profissional de gestão de pessoas, porque às vezes há um desenvolvimento muito maior de liderança, de equipe, que hoje já não é mais a minha área, né? Então, vamos procurar um profissional para isso. E só a gente analisando os números da empresa, avaliando os custos, precificando melhor o seu produto, a gente já vai conseguir ter uma melhora de resultado, uma melhora de lucro na empresa. Então a gente vai muito na orientação, mostrando números, fazendo reuniões, né, periódicas, com apresentação de resultado todo mês. Então, todo mês, né, os nossos clientes têm apresentação de resultado. A gente mostra como que foi o resultado do mês, avalia, né, o histórico desse resultado, cria estratégias para que melhore esse resultado e a gente vai acompanhando. Entendi. Sem falar, assim, de todo o suporte. Hoje, a nossa equipe, comigo, são 9 pessoas. Então, essa é uma equipe grande até, né? Nós atendemos mais de 35 empresas e o nosso foco é realmente esse, é melhorar o resultado dos negócios. Mas a gente trabalha de uma forma, assim, muito humana também, porque não são só números. Porque quando eu converso com um empreendedor, que ele diz assim, olha, se eu não tô conseguindo mais pagar as minhas contas, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô com uma dívida acumulada. Eu disse, ok, então tá, me conta mais, né? Eu quero saber de ti como empreendedor, né? Como é, o que levou a isso. Então, às vezes, a gente cria vamos dizer assim, uma conexão tão grande com aquele empreendedor que está passando por uma dificuldade que, às vezes, né, o nosso foco é melhorar o resultado da empresa. Mas eu tô sempre pensando que eu sempre falo que nenhum CNPJ vale a vida de um CPF. Não vale, porque se às vezes a tua empresa ela tá te consumindo, ela tá te deixando doente, ela tá te deixando numa situação que ela não tá confortável para ti, esse negócio não faz mais diferença na tua vida. E às vezes, né, o parar com o negócio pode ser a melhor forma. A gente sempre luta para o negócio ir para frente, a gente vai buscar todas as estratégias para que isso aconteça. Mas já chegou em alguns casos a gente diz assim, a gente pode trabalhar muito, a gente pode otimizar tudo que tu tem dentro do teu negócio, mas mesmo assim a gente não vai conseguir salvar ele. E às vezes é o momento da gente tomar uma decisão muito importante. Uma decisão agora de se desfazer desse negócio, de talvez procurar uma transição de negócio, porque da forma como tá, ele vai te levar, né, a uma doença muito séria. Então, esse lado humano, né, que vem lá do RH, a gente traz junto dentro da área financeira. Já, outro dia eu escutei um CEO falando que tem 3 aspectos em toda a empresa que são fundamentais para a sobrevivência, para o sucesso da empresa. Ele falou que é caixa, dados e pessoas. Você convive muito com dados. Qual que é a maior dificuldade dos empresários hoje? A maior dificuldade é eles entenderem a importância da organização, a importância de ter o controle. Porque qual é a característica hoje da nossa região? Vamos falar assim bem regionalmente, né? As empresas normalmente nascem dentro de uma família.
Então tá tudo certo, né? Eu vou lá, eu compro, eu pago. Às vezes, eu preciso lá no supermercado para minha casa. Tem dinheiro no caixa, eu vou lá e eu pego e vou no supermercado. Tô com um filho doente, eu vou lá no caixa da empresa, pego e vou, levo ele no médico. Tá tudo certo? A empresa é minha, por que eu não posso pegar? Então vai muito do entendimento de que eu preciso controlar, eu preciso separar, né, o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica, para que a gente consiga ter esses dados. Porque se eu não tenho esses dados, se eu não tenho controle, se eu não anoto, se eu não organizo, eu não consigo ter números e saber onde eu estou. Eu sempre falo assim, que é como se eu estivesse num oceano, sem bússola, sem celular, sem nada. Tá no meio do oceano. Quando a gente não tem dados, é assim que a gente tá. A gente tá no meio do oceano, perdido. Tu não sabe que caminho, em que ponto que tu tá. Então, se eu não sei em que ponto que tu tá, qualquer lugar pra mim serve, né? Ou, às vezes, eu fico estagnado, eu não saio do lugar. E daí vem muita a diferença das empresas que crescem e das empresas que não crescem. Porque se eu não tenho dados, porque através dos dados é que eu vou conseguir realmente mensurar quanto que eu tenho no caixa, o que eu tenho de dinheiro. Porque daí, se eu não tenho dados, eu não consigo nem ter dinheiro, nem fazer dinheiro, nem ter estratégias para alcançar isso. E para fazer tudo isso, eu também preciso de pessoas, porque eu também não consigo sozinho. Então, essa tríade aí, ela faz total sentido para que a gente consiga, né, unir tudo isso e criar junto dela o planejamento, que dentro da administração, né, já é um dos pilares, e o pilar mais forte é o planejamento, para melhorar qualquer coisa da minha empresa, melhorar o meu negócio, ter diferencial e por aí vai. Então, hoje, o entendimento de ter controle, de anotar as coisas e de analisar os números, falta muito dentro dos empresários, dentro das empresas. Às vezes, anotar não precisa porque a empresa é minha, então tá tudo certo. Só que daí acaba misturando tudo, daí você não vive bem nem na pessoa física nem na pessoa jurídica. Então, quando a gente fala em ter um salário, dono da empresa, isso é justo, tira um prolabore. Entenda que a empresa, ela é outra pessoa. Ela pode ser tua, mas ela é outra pessoa, que tem suas obrigações, seus direitos, seus deveres, e tem que ser tratada como tal. E é que a gente tem que controlar. Então, a gente tem que estar ali controlando, regando, adubando, para que ela possa gerar mais frutos. Se eu não adubo, se eu não controlo, se eu não sei qual é a necessidade que ela tem, se eu não tenho esses dados, automaticamente eu não tenho controle e eu não consigo crescer. Sim. E nessa tua experiência de tantos anos, seja trabalhando em alguma empresa ou na tua própria empresa, tem alguma história que te marcou muito, seja positivamente, porque te deu muita satisfação pessoal por ter conseguido enxergar, realizar, concretizar, ajudar, enfim, ou negativamente, porque foi algo difícil de lidar? Tem alguma história assim que foi marcante? Então, eu acho assim que talvez assim, elencar uma história, eu acho que seria até muito injusto, né? E eu vejo assim, né, que hoje dentro da consultoria, assim, eu me realizo, né? Eu falo do meu trabalho assim com muito amor e com muita e com muita admiração por tudo aquilo que veio sendo construído ao longo desses 5 anos. E eu acho que as histórias que mais me marcam são as histórias de superação. São as histórias quando a gente encontra um empreendedor que ele está passando por dificuldade financeira, que ele acha que às vezes assim, vou ter que parar o meu negócio porque eu não vejo mais sentido, porque eu tô me acabando aqui, tô tomando medicação, já tô na faixa preta porque as coisas não estão acontecendo, eu tô só trabalhando para empatar. E quando a gente começa a fazer um trabalho e ele diz assim, Jássica, olha, hoje eu tenho lá na minha conta bancária esse valor aqui. Então, a gente já teve alguns clientes que conseguiram, através da consultoria, sair de uma situação financeira, né, de empate ou de ter que pegar empréstimo para conseguir suprir tudo aquilo ali, para uma situação financeira extremamente positiva de caixa, de dinheiro, que isso que é importante, né? Tu estar com o dinheiro. E além de ter o dinheiro na empresa, de ele ter melhorado a qualidade de vida dele, de ele ter conquistado coisas na vida pessoal dele que até então eles não tinham conquistado, né? Ou que levou muitos anos. Assim, tem um caso que eu sempre gosto de falar, assim, tipo, que mais de 10 anos de negócio, ele não conseguiu conquistar o que ele conquistou no primeiro ano de consultoria conosco. Então, isso é esse tipo de história que serve para mim de combustível para dizer assim, já, tu tá fazendo certo, tu tá no caminho certo. Porque tem muitas pessoas que passam
por uma situação financeira ruim, por falta de conhecimento e porque às vezes, né, não quer pedir ajuda. Porque acha assim, isso não é pra mim. Por que eu vou ter uma consultoria? Deve ser muito caro. Ou porque eu não preciso de ajuda, eu acho que eu tenho que andar com as minhas próprias pernas. Pois é, a minha pergunta, assim, você falando, eu aqui pensando. Como que uma pessoa que tem uma empresa que não está sobrando dinheiro, está lá mal empatando, consegue chegar até a consultoria? Porque para pensar o seguinte, como que eu vou pagar uma consultoria se já não está sobrando dinheiro? Como que uma pessoa consegue entender, acreditar ou chegar nesse ponto de contratar consultoria? Eu sempre falo porque assim, se eu não tenho ajuda, deixa eu fazer uma analogia. Vamos pensar numa máquina, num equipamento novo dentro da empresa. O que acontece? Quando eu compro um equipamento novo para minha empresa, uma máquina nova, ela vai aumentar a produtividade, que vai ou melhorar o custo dos meus produtos e automaticamente ela vai me gerar lucro lá na frente. Quando eu falo de consultoria, eu falo de investimento porque é isso que acontece. É como se fosse uma máquina que tu comprou, que tu vai investir e que ela vai te dar o retorno. Por quê? Porque assim, a maior parte dos casos, no primeiro mês de consultoria, a gente já identifica pontos que podem ser ajustados, que a gente já se paga. Então, assim, às vezes, assim, numa olhada que a gente analisa os números, isso aqui a gente precisa melhorar, essa situação pode melhorar, e nós podemos fazer isso, isso e isso. E tem algum ponto, assim, que é muito, muito comum, que é muito frequente nas empresas, que eles mais pecam, que é aquele ponto, assim, esse aqui tem que melhorar na maioria das empresas que a gente faz consultoria. O que é especificamente? Normalmente é quando a gente avalia custos. Então, custo de produto. Às vezes eu não estou comprando certo. Às vezes eu não estou precificando certo. Às vezes eu acho... o pessoal erra muito na margem. Quando a gente fala de margem, qual é a margem do teu produto? Eles dizem assim, eu coloco 100%. Tá, mas o que é o teu 100%? Daí eles dizem assim, olha, eu compro meu produto por 10 e eu vendo por 20. E daí a tua margem é 100%, a minha margem é 100%. Não é 100%. Se tu compra um produto por 10 e se tu vende por 20, a tua margem é 50%. Tem muita gente que não entende isso. E por quê? Porque quando a gente fala de margem, a gente está falando sempre sobre o preço de venda. A diferença do preço de venda menos o custo. E eu vou dividir isso de novo pelo preço de venda. Porque quando eu vou dar um desconto pro meu cliente, eu não dou pelo preço de custo. Vai lá na loja assim, 10% de desconto. Não é pelo meu preço de custo, é pelo meu preço de venda. Então, sempre a margem tem que ser sempre pelo preço de venda. Então, já começa errando aí, né? A margem, a maior parte das pessoas não entende que a margem é pelo preço de venda. E as pessoas também, elas colocam nessa conta, por exemplo, a embalagem, a nota fiscal que vai ser emitida, o imposto. Elas colocam isso no custo, não? Nem sempre elas colocam. O método que a gente utiliza é rateando 100% das despesas da empresa, inclusive despesa fixa, despesa variável, tudo que tem de gasto dentro da empresa, a gente vai distribuir dentro do produto. Por que a gente usou... Existem várias teorias, né, e conceitos sobre precificação, sobre formulação de custos. Então, o que a gente pegou? Foi pego, assim, as melhores técnicas, né, os melhores fundamentos, as metodologias, e a gente tentou encontrar aquilo que fosse mais didático para o empreendedor. Aquilo que eu pegasse qualquer empreendedor, aquele que tivesse o primário e aquele que tivesse, né, um doutorado, ele vai entender. Então, quando a gente fala de margem, o empreendedor quer saber a margem líquida. Quando eu falo assim, teu produto é 10%, mas 10% do quê? Se eu falar 10% de margem de contribuição, a margem de contribuição, eu ainda tenho que tirar o custo fixo. Mas se eu falo assim, teu produto é 10% líquido, limpinho, já pagando tudo? Já pagando tudo. Ok, então tá bom. Mas muitos não fazem isso. Então, assim, o preço de venda menos o custo que eu comprei, por exemplo, essa xícara, e essa minha margem, deu 30%. Tá, e quanto que tu tem de custo fixo na tua empresa? Tem 40%. A gente vai avaliar, daqui a pouco tem 40% de custo fixo. Então, olha só, essa caneca aqui, ela não consegue te pagar os teus custos fixos. Tá faltando 10%. Como não? Tá faltando 10. Daí vem a estratégia do quê? Tá ok. A redução de custos nem sempre é um caminho.
Porque às vezes vão pensar assim, às vezes eu tenho uma empresa com uma estrutura legal, uma estrutura grande, vamos dizer assim, uma estrutura que comporta um faturamento de 100 mil. Só que, às vezes eu estou vendendo 50, mas eu tenho estrutura para isso. Então, por que não eu faturar 100? Então, a gente sempre trabalha para... Eu não vou reduzir custo, mas eu vou aumentar o potencial dela. Agora, se a empresa ela já está no seu potencial máximo e ainda assim o custo fixo está alto, como isso às vezes a gente já percebe dentro de algumas empresas, daí é o momento de a gente reduzir, otimizar. Por que tu tem tanto custo disso aqui? Por que tu tem tanto daquilo lá? A gente precisa enxugar. Aí é o momento de enxugar. Mas na maior parte dos casos, o problema é que eu tenho uma estrutura grande. É como se eu tivesse uma Ferrari andando a 20 km por hora. A maior parte dos casos é assim, eu tô com uma Ferrari e eu tô andando a 20 km por hora. Cara, se tu tá com uma Ferrari, tu pode voar. Então, por que tu tá andando a 20 km por hora? Então, a gente faz um trabalho para quê? Para realmente otimizar tudo, porque tu tem uma estrutura, né, grande, que comporta um faturamento maior, é prejuízo estar faturando menos. Porque tu tem estrutura para isso. Então, daí a gente começa a fazer com que esse custo fixo, que se eu aumento o faturamento, meu custo fixo ele não muda. Então, por exemplo, vou pegar o salário. Se a minha folha de pagamento ela é 10 mil, se eu tô faturando 50, se eu consigo faturar 100 mil com os mesmos 10 mil, então, aquele 10 mil em relação ao meu 100 mil de faturamento é 10%, agora em relação ao meu 50 já é 20%. Então, às vezes, eu economizo aumentando o faturamento, eu consigo diluir isso, meu custo fixo, com uma expansão. E às vezes é assim que a gente tenta nortear, né, na maior parte dos casos dentro da consultoria. Jaci, e nesse convívio com os empresários, cada empresário tem a sua história, tem as suas crenças limitantes, tem, como você falou, tem muito um padrão de empresa familiar, e aí acaba repetindo a história dos antepassados e acaba não indo atrás de conhecimento e tudo mais. O que você acha que é o pecado capital, assim, desses empresários? Onde que eles estão pecando? É na falta de conhecimento? É no achar que já sabe tudo? Às vezes, o que a gente mais percebe é que a maior parte desses empresários, eles entendem que precisam trabalhar muito e trabalhar duro. Não trabalhar inteligente. Então, eu sempre falo que quem ganha dinheiro é quem pensa no negócio, não é quem baixa a cabeça e trabalha. Então, eles ainda não conseguem entender que o trabalho inteligente é o trabalho com o cérebro e não com o braço. Então, o grande pecado é isso, é esse entendimento de que eu preciso ser a cabeça pensante do meu negócio. E não precisa ser o braço, a força, o operacional. Eu posso contratar a minha equipe e ela vai fazer isso. Mas é preciso ter um cérebro dentro do meu negócio. Então, eu acho que o grande pecado hoje é os empreendedores entenderem que eu preciso pensar na minha empresa. Eu não posso hoje tocar que o trabalho duro, ele não vai te levar a um propósito maior do que o cérebro pode te levar. Porque é só com o cérebro que a gente vai buscar conhecimento, que a gente vai ter, né? Vai fazer aquela virada de chave para dizer assim, olha, se eu buscar conhecimento, eu consigo automatizar processos, eu consigo gerenciar melhor, eu consigo ter mais produtividade e automaticamente isso vai levar a ter um resultado melhor. Eu vou te relatar uma experiência própria. Porque nós, aqui na clínica, eu e meu esposo, somos cirurgiões dentistas. E dentista, médico, profissional da saúde é muito operacional. Porque nós somos a mão de obra qualificada do nosso negócio. Mas no ano passado, nós sentamos para estudar gestão, para estudar o negócio como um todo. E até entender, até virar a chave de que o que faria o negócio começar a girar melhor, produzir melhor, crescer, era o momento que nós estávamos fora do atendimento clínico com os pacientes. Foi difícil a gente entender isso. E depois que as coisas começaram a fazer sentido, a gente agora para pensar assim, como eu não enxergava isso antes? Então, imagina que
a gente entender que a gente pode ter outros profissionais trabalhando pra gente, a gente pode promover outras ações que vão trazer mais retorno, a gente pode especializar mais a nossa mão de obra e focar mais em algumas áreas específicas, que é aquilo que também são áreas que nós amamos fazer. Então, essa questão do operacional e do estratégico, eu montei uma palestra que eu vou dar para o aniversário da CDL e a minha capa da palestra é um iceberg. É um empresário olhando para o iceberg e justamente a analogia é essa. Enquanto o empresário fica olhando e focando no operacional, tudo aquilo que está na superfície e não para pensar no que está lá nas profundezas do negócio dele, no olhar estratégico, o negócio realmente não vai crescer. E agora tu falou, isso tudo endossou os meus pensamentos e o que eu tinha programado, muito em função de um livro, eu não sei se você já conhece, já leu, já viu esse livro, que é do Jim Collins. Ele é um clássico do empreendedorismo, que ele tem um livro Empresas Feitas para Durar e tem um outro livro, Empresas Feitas para Vencer. A equipe dele fez um trabalho fantástico. Eles acompanharam por mais de 10 anos várias empresas e eles quiseram estudar e diferenciar por que algumas empresas são boas e outras empresas são excelentes. O que uma tem de diferente da outra? E dentre as várias questões que eles discutem, uma das questões é o que eles chamam de estratégia do porco-espinho, que é, resumindo aqui o negócio todo, é que às vezes a empresa ela quer dar tiros para todos os lados, abrir um leque de produtos, abrir um leque de nichos e não consegue se especializar bem em nenhum. Não consegue se tornar conhecida por nenhum serviço. Então a estratégia do porco-espinho é baseada numa metáfora, né, que a raposa sempre tenta armar um ataque pro porco-espinho. E ela é muito astuta, muito ardilosa, então ela fica tentando atacar o porco-espinho, e o porco-espinho muito simples, focado, vai sair para caçar, vem a raposa, ataca, ele se fecha com os espinhos, aí a raposa fica com medo, sai e vai lá pensar numa nova estratégia. E lá vai o porco-espinho, todo dia a mesma história. E aí as empresas excelentes, eles viram que as empresas excelentes são como os porcos-espinhos. Elas têm um foco numa mão de obra, num serviço, num nicho muito específico de produtos. E aí acabam que elas simplificam mesmo os processos. Não que elas não entendam as entranhas de toda coisa, né? Mas elas acabam simplificando. Tu vê isso nas empresas, às vezes não ter foco no que elas querem trabalhar, no que elas querem produzir ou realmente serem conhecidas por aquilo? Muito. Na verdade, assim, ó, vou dizer assim, a maioria dos empreendedores que a gente conhece não tem claro o que quer para o negócio. Não tem claro qual é o objetivo que quer. Aquele objetivo, aquele foco, são o que eu quero, como que eu quero estar, como é que eu quero que o meu negócio esteja daqui 5 anos. Nem daqui 1 ano. Eles não têm isso claro. Eles acham, mas eu nem sei como é que eu vou estar daqui 1 ano, vou planejar daqui 1 ano. Então, a gente vem muito criando assim, um pensamento de que a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Porque se eu não sei aonde eu quero chegar, o que eu quero para o meu negócio, ou eu vou ter que me acostumar, né, com aquilo que o destino vai me trazer, ou eu vou estar fadada a meu negócio vai morrer, eu não viver mais, aí eu não conseguir mais continuar o meu negócio. Então, a falta de foco, ela faz com que a gente não tome as estratégias certas, eu não consiga, eu disperse, às vezes surge uma oportunidade aqui, eu vou lá e faço, mas aquilo, né, não vai fazer bem para o meu negócio. Então, automaticamente, as coisas acabam não tendo um resultado melhor, porque realmente eu não sei o que eu quero. E eu falo isso de foco, assim, com muita propriedade, porque, assim, Dani, tudo que a gente conquistou, que eu conquistei até aqui, foi porque eu sabia muito, e eu ainda sei muito, com muita clareza, o que eu quero para o meu negócio. O que eu quero, assim, pro futuro da minha empresa, né? Pro meu futuro. Eu sei o que eu quero. Então, e eu sempre soube o que eu queria.
Então, é onde a gente começa a traçar todas as estratégias para que isso aconteça. E às vezes as pessoas podem dizer que é sorte, as pessoas podem dizer, né? Ah, não, mas que sorte que teve. Então, não, a sorte se chama foco. E isso é muito claro. Porque se a gente estar focado em algo, a gente vai estar muito atento às oportunidades. E assim, por incrível que pareça, parece mágica. Eu sempre falo assim, quando tu tiver foco e tu saber exatamente o que tu quer, tu vai ver que as coisas vão começar é como se fosse o destino conspirando, né? Mas não tem nada disso, é foco mesmo. Eu sempre dou um exemplo de foco quando a gente fala assim, imagina que tu queres comprar um carro, um Gol vermelho. Um exemplo. A partir daquele momento, tu vai começar a ver esse carro em cada esquina. Diz, poxa, eu nem sabia que tinha tanto carro assim. Como assim? Agora tem um aqui, outro lá. Isso é foco. E dentro do teu negócio é a mesma coisa. Quando tu tem foco, tu tá atento às oportunidades. E daí tu consegue, tem uma oportunidade aqui, uma oportunidade lá. E daí tu abraça essas oportunidades e diz assim, poxa, era exatamente isso que eu precisava. Às vezes aquela oportunidade estava sempre ali. Ou se eu não tenho foco, a oportunidade vem e eu não consigo abraçar, porque eu não sei exatamente o que eu quero. Então faz total sentido, e a falta de foco, ela é um problema muito sério dentro das empresas. A falta de planejamento, de visão, eu não sei o que eu quero para o meu negócio, eu não sei nem por que eu existo. Muitas vezes eu pergunto para as empresas, qual é o propósito do teu negócio? Por que tu montou tudo isso aqui? Qual é o propósito? Qual é exatamente o objetivo genuíno que tu tem no teu negócio? Eu não sei. Eu só tô trabalhando e para eu pagar as minhas contas e por aí vai. E isso também dificulta a gente engajar a equipe pro propósito, para atingir um resultado. Porque se a tua equipe não sabe o que tu quer pro teu negócio, tu também não retém pessoas. Porque se tu encontrar pessoas como eu ou como tu, Dani, as pessoas, elas querem um desafio, elas querem saber por que elas estão ali. Mas se eu tô dentro de uma empresa e eu não sei qual é o propósito da empresa, automaticamente aquilo não vai fazer sentido para mim, e tu pode perder muitas mentes brilhantes no teu negócio por não ter claro o propósito pelo qual tu tem toda a tua empresa, enfim, né? Jaci, nessa tua história, nessa tua trajetória, né, de uma menina que saiu lá do interior, muito tímida, não conversava com ninguém na escola, ficava mais retraída, conquistou teu espaço com resultados, você fala muito disso, né, contra resultados não há argumentos e é fato. Que conselho tu daria, assim, para quem tá te escutando nesse momento, que está desanimado, desmotivado, com a autoestima baixa, pensando que não é bom o suficiente? O que você diria? Eu diria que a primeira coisa, a gente tem que se conhecer. Eu acho que é o primeiro passo. Porque se a gente se conhece, a gente tanto sabe quais são as nossas fortalezas, quanto as nossas fraquezas. Só que se a gente focar só nas fraquezas, a gente sempre vai se achar um perdedor. Mas eu não sou tão bom nisso, não sou tão bom naquilo. Mas se a gente se focar nas nossas fortalezas, a gente consegue abrir um leque de oportunidades em cima daquilo que a gente é bom. E às vezes a gente... vou dar um exemplo muito simples. Às vezes eu sou muito bom em matemática, mas eu sou terrível em português. Por que eu fico me massacrando porque eu sou muito ruim em português, porque eu escrevo mal? Por que eu não vou buscar algo que possa fortalecer ainda mais aquilo no qual eu sou bom? Porque tem muita gente que acaba sendo muito bom em alguma coisa e está fazendo outra totalmente fora. Mas por que tu não te foca naquilo que tu é bom? Vai melhorando com o tempo aquilo que são as tuas fraquezas, mas te foca naquilo que é bom. Então, primeiro, acredita nisso. Tenta encontrar aquilo que realmente você faz e faz muito bem. E se foca naquilo ali. E vem muito de autoconfiança, acreditar o quão bom tu és, o quão bom tu pode ser, né? O acreditar no potencial tem muito a ver com aquilo que tu te olha no espelho e com aquilo que tu vê. O que é que tu vê na hora que tu te olha no espelho? Será que vê uma pessoa que é perdedora, que não consegue? Ou será que a gente se olha e pode dizer assim, poxa, eu sou vitorioso? Porque, gente, eu sempre falo que o fato de a gente estar vivo já é uma vitória. O fato de a gente ter saúde já é uma vitória.
E eu sempre digo que sem saúde a gente também não consegue nada mais importa. Então, se você tem saúde e se você tem sonhos, o que te impede? O que te impede? O que está te impedindo hoje de não realizar os seus sonhos? E eu sempre pensei muito nisso, não tem nada que me impede. Assim, o céu é o limite. O que te impede? Não tem nada que me impede. Já mas eu não tenho dinheiro. Busque oportunidades que nem sempre é só dinheiro. É contatos, é relações, é você fazendo aquilo que tem que ser feito. É a lei da reciprocidade. Então, assim, eu ajudei muitas pessoas e continuo ajudando. E é muito legal quantas oportunidades se abrem pelo fato daquilo que tu ajuda as pessoas. Então, começa ajudando. Às vezes, mas eu não encontro, né? Poxa, eu não conheço ninguém, então procure conhecer. Estar em ambientes em que realmente tenham pessoas que podem, né, te dar oportunidades. Mas também, trabalhe para isso. Não espere que as coisas aconteçam. A oportunidade, ela é criada, ela não cai do céu. Ela é criada, a gente tem que criar a oportunidade, a gente tem que buscar a oportunidade. Por isso que eu falo que contra resultados não há argumentos, porque por que isso? Porque foi através do meu resultado, foi através das minhas notas, foi através de todas as empresas pelas quais eu passei, eu dei resultado. Eu fiz o meu trabalho muito bem feito e acima da média. Agora, se você está numa empresa que você não está nem fazendo, né, o seu trabalho bem feito, dificilmente você vai ter novas oportunidades. Mas eu não gosto do que eu faço. Então, procura gostar do que você está fazendo. Não adianta dizer, eu queria fazer tal coisa, eu gosto muito disso. Não, mas começa a gostar do que tu está fazendo. Gosta do que você faz, que automaticamente, né, o seu resultado melhora. E resultado melhor também vem com ele muitas oportunidades. Então, a gente tem que mudar um pouquinho a mentalidade. Mas eu quero fazer só o que eu gosto. Tá errado. Porque nem sempre a gente vai fazer. Eu não gostava de, aos meus 10 anos, ter que dormir fora de casa todas as noites. Mas eu sabia que aquilo era importante para mim. Muitas coisas a gente faz e tem que fazer bem feito. Porque assim, eu não gosto, mas eu posso aprender muito com aquilo ali. Então, muda um pouquinho, né, a mentalidade, dizendo assim, poxa, eu posso não gostar, mas eu posso aprender a gostar disso. E com isso, eu aprendendo a gostar, eu consigo fazer algo muito bem feito. E daí vem o resultado. E com o resultado, vem oportunidades. E daí tu começa a abrir vários caminhos para alcançar aquilo que tu queres. Então, não tem segredo, não tem mágica, é trabalho, é resultado, é fazer muito bem feito. Eu falo dentro da minha equipe que a gente tem que ser 200%. Não é mais o 100. O 100 todo mundo já está buscando. A gente tem que ser acima da média. A gente tem que ser 200%. Tanto é que a gente vai chamar o time, o time 200%. É porque tem que ser 200%. Então, e isso não depende de nada, não depende de dinheiro. Eu fazer aquilo que eu tenho que fazer bem feito não depende de dinheiro. Depende só de vontade. Eu acho que essa é a grande lição de tudo isso. E essa última frase, que não depende de dinheiro, olha que interessante. Me veio mais uma passagem desse livro Empresas Feitas para Vencer. O Jim Collins observou isso nas empresas de excelência. Que não necessariamente os líderes das empresas de excelência tinham os salários maiores do que as empresas que eram boas. Inclusive, muitas dessas empresas consideradas boas tentaram contratar diretores, CEOs com altos salários, com a intenção de tentar fazer essas empresas se transformarem e não conseguiram. E o que eles observaram nessas empresas de excelência? Que as pessoas amavam o que elas faziam, que elas entregavam algo a mais, que elas tinham alguma ligação com a história da empresa ou com o propósito da empresa. Então, isso faz todo sentido realmente e o resultado realmente depende dessa entrega. Já, se nós estamos chegando no final, passa rápida essa conversa. Eu gostei de todas as dicas, as reflexões sobre essas tuas histórias dentro das empresas, do teu trabalho também e da tua própria história. E agora, no final, eu sempre faço uma pergunta para os meus convidados, que é algo assim: passando a régua
na vida da Jaci. Olha pra vida da Jaci agora como uma espectadora, Sim. como alguém que faz uma autoanálise mesmo. Se fosse fechar a conta da tua vida e tirar uma grande conclusão, uma grande lição do que a tua vida representa pra ti ou pra outras pessoas, e se tu pudesse resumir essa lição numa frase dizendo assim: eu, Jaci, vivi o que vivi e aprendi que... Então, aprendi que acreditar no seu potencial te leva a lugares que de nenhuma outra forma a gente conseguiria ir. Eu acho que o acreditar é a palavra. Porque se a gente não acredita, né, no potencial, não acredita que vai dar certo, se a gente não acredita que é possível, a gente pode estar estagnado no tempo e a gente viver sem propósito. Então, eu acho que o acreditar... Aprendi que acreditar é o mais importante para que a gente consiga conquistar tudo aquilo que a gente quiser. Muito bem. E esse foi o episódio de número 10 do Vivi e Aprendi. Essas lições, esse ser de luz que é a Jaci, que ajuda tantas pessoas e que tem uma história tão impactante. Obrigada por hoje. Imagina, obrigada, eu que agradeço. Eu espero que possa, né, inspirar outras pessoas a acreditarem nos seus sonhos. Com certeza. Até a próxima. Tchau.